Boa noite a todos e todas. Com satisfação, iniciamos mais um webinário aqui, né, mais um momento como esse. E hoje, como todos, né, muito especial, né? Hoje é um momento dedicado aos professores, né, mas também aos alunos que quiserem acompanhar, né, para ver mais ou menos o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, hoje a gente vai falar sobre metodologias ativas, né? Os meninos vão explicar melhor como vai ser essa metodologia, né, dessas lives, né? Serão divididas em 3 partes. E aí o pessoal vai explicar direitinho. Mas, de antemão, eu gostaria muito de agradecer já a presença, né, da professora Sheila, né, do Campus Palmeira, professor Geraldo aqui do Campus Arapiraca e nosso amigo aí, parceiro Lucas Paiva, né, empreendedor na área de educação aí, um cara muito firme. Então, os três, né, são totalmente talentosos, cada um com a sua especificidade, né, eles vão falar mais. E eu vou já de antemão pedir que cada um se apresente, né, para que o público conheça. E aí pedir que a todos que estejam acompanhando, que mandem seus comentários, mandem suas perguntas, que iremos passar aqui e iremos responder os comentários, ok? Então, desde já agradecemos a presença de todos e todas, né? E aproveitem, porque eu tenho certeza que vai ser muita qualidade. Até mais, pessoal. Bom trabalho para vocês. Boa noite, né? Professor Geraldo Cabeção, para quem é do IFAL, sabe muito bem como é que eu sou conhecido, chamado. Sou professor há mais de 20 anos, né? Já atuei na rede privada, ainda dou os meus pitacos e atuo na rede privada, da rede estadual, da rede federal. Né? No Instituto Federal já sou professor há 8 anos. A minha formação começa lá na UFAL, em licenciatura em Geografia, e depois eu fiz o mestrado em Análise de Sistemas Ambientais no SESMAC. Mas tanto a licenciatura em Geografia quanto o meu mestrado, eles estão ligados à gamificação. Na UFAL, a minha licenciatura, ela teve como proposta de TCC um trabalho voltado para sobre as águas, como se trabalhar, como se desenvolver a questão do controle das águas, e agora, no mestrado, já um pouco mais elaborado, já muito mais preparado, um jogo em formato de RPG com realidade aumentada. Então, essa ideia de metodologias, de jogos, de atividades, eu já tenho e já gosto de fazer há um bom tempo. Né? Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Vamos lá, Lucão. Boa noite, feliz, né? Como eu gosto de falar. Professor Geraldo, muito bom estar conversando com você. Assim, eu respeito muito o trabalho dos professores que estão aí nesse momento, quando começou a pandemia, tiveram 2 tipos de atitude, assim, tiveram a atitude daquelas pessoas que falaram assim, vamos esperar passar, e tiveram pessoas que falaram assim, não, a gente não pode, a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente tem. E eu tenho tido a grata satisfação de poder estar ao lado desses professores, os professores que estão fazendo parte da mudança e não parte da resistência. É uma honra gigante estar com vocês aqui. Formar professores é o que eu faço todos os dias da minha vida. Recentemente, eu estou fazendo um trabalho com mais de 20 municípios aqui do nosso estado, e eu entrei nesse processo de formação de professores, foi principalmente voltado para a parte de saúde. Eu descobri um dado aterrorizante de Alagoas, dos 25 municípios que eu visitei em 2019, que na rede pública municipal tinham ao menos 1/3 dos professores afastados por doença. E aí, quando eu cheguei em uma cidade aqui próxima, 50 quilômetros daqui, e aí tinha, dos 400, em torno de 450 professores, tinham 150 afastados. Eu fui 30 quilômetros para a direita, dos 300 e alguma coisa, tinha lá cerca de 100 afastados. Aí eu fui para lugares menores, com 100, 200 professores, com cerca de 50, 70 afastados. E aí eu falei, meu Deus do céu. E quando eu chegava para as secretárias, eu falei assim, secretária, o que está acontecendo aqui? E depois eu fui vendo que isso é o normal. O normal da educação hoje é um professor doente, é um professor com problema de voz, é um professor com dores na coluna, é um professor com burnout, com problemas emocionais graves. E eu falei, isso não pode ser o normal. E essa minha busca me levou a um projeto chamado Professor 360 Graus, que ele foi aplicado, fico muito feliz, com muito sucesso. Ele já começou a mudar a vida de alguns professores, ajudando a melhorar a saúde física e emocional de professores. Esse trabalho me levou para um palco de um TED na Bahia, não sei quem gosta, tem gosta da plataforma TED, mas me levou a apresentar esse trabalho na plataforma internacional. Estou muito feliz, palestrei na Bienal, estou fazendo um trabalho também já com vários municípios aqui na região, e desde o início da pandemia, tentando ajudar os professores a construir um ferramental
físico, emocional e prático e pedagógico, para que eles possam passar por isso, e não só passar, para que a gente possa tirar legados positivos dessa pandemia. Então, assim, é um problema muito grande, como eu falei, ninguém foi preparado para esse momento. Boa noite, tio Léo, seja muito bem-vindo. É um momento desafiador, a gente tem agora dificuldade de entender onde é que está o aluno, se ele está em casa. Antes a gente sabia se ele estava em casa ou na escola, e agora que a casa são as duas coisas, a gente não sabe se ele está no modo casa ou no modo escola. Ele pode estar assistindo aula de bermuda sem camisa, embaixo de um cobertor, às vezes sem acesso à internet. Então, vários desafios novos foram criados, e para cada novo problema precisa ter uma nova solução. E é por isso que esse encontro é tão importante, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu estava muito preocupado com a minha filha, que ela tem 5 anos. Eu falei, meu Deus, ela é hiperativa, uma pessoa muito ativa, hiperativa, uma pessoa muito ativa, com muita energia, como toda criança. Agora fez 6 anos recentemente. E eu falei, meu Deus, como é que engaja uma criança de 6 anos, né? Como é que eu mantenho uma pessoa concentrada de 6 anos? E aí alguns professores falavam assim, é impossível engajar. E aí eu falei assim, olha, professor, assistindo o Lucas Neto, essas crianças passam 3 horas sem piscar na frente do celular ou da televisão. Ou seja, quando eu comecei a ouvir muito assim, meu aluno não engaja, meu filho não engaja, meu filho não se concentra, eu comecei a ver que os alunos se concentram sim. A pergunta é, com o quê? Com o quê? E aí esse é um buraco sem fundo infinito, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é tipo, como é que a gente pode fazer com que as pessoas tenham mais interesse por aprender? Como é que a gente pode mitigar o impacto negativo que o distanciamento social e esse distanciamento que a gente está tendo com os nossos alunos, como é que a gente pode diminuir o impacto negativo desses processos? E a resposta é trazendo eles para perto do processo da prática pedagógica, é empoderando esses alunos para que eles façam a parte. Então, sem querer dar spoiler do que a gente vai conversar, mas assim, só queria falar para vocês da minha satisfação de que hoje, basicamente, a minha vida é conversar com professores, e eu não acho que se existe um futuro para esse Brasil, a resposta está na escola pública. Então, tipo, se tem alguma coisa de boa que pode acontecer no futuro desse país, eu não sei qual é a resposta, mas eu sei onde ela está. E ela está exatamente com vocês. Então, assim, me sinto honrado, me sinto feliz. O professor Geraldo realmente tem aí toda essa experiência, meu Deus, 20 anos de sala de aula, e não só o tempo, mas com essa intensidade, com essa vontade de inovar, e a professora Sheila também vai falar um pouquinho da experiência dela. Então, assim, não só pelo tempo, professor Geraldo, mas, assim, admiro muito que, às vezes, a gente passa, tem gente que fala assim, eu tenho 20 anos de experiência, mas, às vezes, ela tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Então, tipo, isso, infelizmente, é muito comum. Então, de verdade, tipo, a gente tem que entender que, além da questão do tempo, é a variação de competências, é a quantidade de estudo que se coloca, a quantidade de diversidade de experiências que você se expõe, né? Você decide renovar, verdade. Quando você não se prende às suas verdades, né? E tudo isso tem que entrar dentro daquilo que é educação. E você usou a palavra perfeita, que é quando a gente decide. A pandemia tirou esse nosso direito. A pandemia tirou o direito de decisão de continuar fazendo as coisas da mesma forma. Então, assim, e agora algumas pessoas foram obrigadas a fazer isso. Então, assim, Lucas, isso é bom ou ruim? A verdade é que a resposta é necessário. Era necessário uma revisitação. Nós temos uma sala de aula que até a arquitetura dela é uma arquitetura industrial, onde as carteiras são uma atrás da outra, perfeitinha. Alinhada. Os alunos poderiam estar, nem vejo o aluno. Aí eu só quero ver a fileira. Então, a janela, às vezes, é construída na altura acima da vista do aluno, como se fosse uma prisão. Então, assim, da nossa arquitetura de sala de aula, nossa grade curricular, a maneira como a gente, tipo, passa o tempo, o professor falando e o aluno ouvindo, a gente tem várias reestruturações para fazer. Inclusive, quero muito ouvir a professora Sheila, que ela tem experiências aí que vão dar para a gente, assim, muita legitimação para onde a gente precisa ir, por conta da experiência que ela tem. Então, assim, só queria terminar falando que eu estou muito feliz por estar aqui conversando com os professores. Podia ter um professor ouvindo, ou podia ter 1000, que minha alegria ia ser a mesma, porque eu estou compartilhando com vocês esse momento, e a gente está tentando. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, tá certo? Então, muito obrigado, foi um prazer, e vamos para cima. A professora Sheila está com você. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, né? Com esses 2 feras aí, professor Geraldo e o professor Lucas. E para a gente conversar um pouco, mais um bate-papo, né? A gente tem feito algumas reuniões
Mas vou me apresentar para vocês. Eu sou Sheila Marques, estou em Alagoas há 10 anos, né, sou do Rio Grande do Norte, fui aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu fiz o curso técnico em edificações e verticalizei no IFRN, fiz tecnologia em construção de edifícios lá, e lá nasceu minha paixão por pesquisa, por inovação, e digo também que nasceu minha paixão pela sala de aula, porque quando eu estava formando o tecnólogo, passei no mural lá do meu setor, né, de construção civil, aí tinha lá, seleção para professor substituto. Aí eu falei, eu vou fazer seleção para professor substituto, né? Vou aqui preparar uma aula como eu gostaria de ter uma aula sobre o assunto que fosse sorteado, né? E aí eu tirei fundações no sorteio e tive que dar uma aula sobre fundações, e eu levei um monte de... levei um aquário, enchi com solo, mostrei como é que a fundação, a base da estrutura ia se comportar e tal, né? A pedagoga lá, o professor da área técnica, acho que... Imagina, por que ela inventou de trazer esse monte de coisa? Enfim, aí passei para professora substituta, eu colei grau na sexta-feira e tomei posse na segunda, como substituta, e aí engrenei no mestrado, e assim, gente, acho que minha paixão é sala de aula, eu já tinha uma admiração muito grande por meus professores, acho que o Instituto, ele me deu, assim, uma base imensa, eu sou totalmente apaixonada pelo Instituto, porque foi onde eu nasci, foi onde eu cresci, né, enquanto profissional, e daí eu queria retribuir, de alguma forma, tudo que eu recebi do Instituto. E eu até me emociono, eu sou bem emotiva, eu sou bem chorona, viu, gente? Quando eu falo isso, porque eu queria devolver tudo que eu recebi do Instituto. Então, assim, cara, eu quero ser professora. E aí rodei o Brasil inteiro fazendo concurso para professor efetivo, passei há 10 anos, estou aqui em Alagoas, atuo no curso, iniciei no curso de edificações em 2013, quando abri o curso de engenharia aqui no campus. E atualmente estou no curso de engenharia e no mestrado em tecnologias ambientais, que é do Instituto, mas tem como sede o campus Marechal Deodoro. E é isso, e nesse anseio de ministrar aula, de sempre... Minha formação não tinha licenciatura, não tinha uma base de como dar aula, pedagogicamente, então eu ia bem pelo viés de como é que eu vou dar aula, como é que eu gostaria de receber uma aula. E aí veio a grata surpresa de um edital do CNPq, em 2015, selecionar professores para uma formação na Finlândia, né, que é destaque na educação, para a gente receber uma formação pedagógica. E eu tive a oportunidade de ficar 7 meses na Finlândia, estudando toda essa parte pedagógica, de formação, né, e de ver o quanto que é importante o setor pedagógico, a pedagogia, essa construção do conhecimento e da formação e de autonomia, que a gente vai falar um pouquinho, não vou dar spoiler, mas já dando, de autonomia dos nossos estudantes. E aí, quando eu voltei em 2015, acho que virou a chave, assim, da Sheila, que tinha vontade de dar uma aula mais engajada, que os alunos tivessem mais autonomia, eu tinha a base de formação que eu não tinha anteriormente. E aí eu comecei a aplicar metodologias ativas com meus alunos, claro, em paralelo, não é só metodologias ativas, porque a gente tem o tradicional, então a gente tem que seguir também, porque eu tenho que fazer 2 avaliações, mas quem foi meu aluno, eu já vi que o Jorge está aí, e já comentou, é meu aluno na engenharia, e eu faço parte de metodologias ativas, vários tipos de avaliação, enfim, mas a gente vai ter aí 3 encontros para discutir sobre, e é isso. Bacana, professora. Isso é um momento muito, muito legal. Acho que uma das coisas que isso está fazendo é que está diminuindo as barreiras geográficas e está aproximando. E mais importante, que eu sentia muita falta, eu sempre falava muito com os professores, eu falei, professores, quantas vezes por semana vocês se juntam para compartilhar boas práticas? E eu vi que o professor é um bicho solitário muitas vezes. E eu falei, pessoal, vocês estão dentro de um ecossistema, a vida não acontece dentro de matérias, dentro de um silo. A vida é complexa,
conectada, contextualizada, e a educação tem que ser como a vida. Então, assim, esse momento agora está puxando. Então, quando uma professora de engenharia, um curso de educação, um professor de geografia, eles se juntam para conversar, isso é uma evidência de que eu acho que quem está indo para um caminho certo, que é justamente compartilhando saberes. Então, assim, uma coisa que eu queria fazer, rapidamente, professor Augusto, se pudesse, por gentileza, colocar na tela o Mente. Eu queria conhecer um pouquinho, a gente queria conhecer um pouquinho vocês, e aí vocês vão... o professor Augusto vai colocar na tela o nome do site. Eu quero que vocês entrem, por gentileza, no site mente.com, menti.com, como está na tela. E quando entrar lá, vocês vão ter a opção de colocar esse código, que é o código 854372. E aí vocês vão ter algumas perguntas. Aqui, ó, já colocou, meu Deus, como tá rápido. Então, olha aí, pessoal super engajado. Muito, muito rápido. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, o objetivo desse primeiro momento, basicamente, é poder conhecer um pouco mais de vocês, e aí é saber um pouquinho se vocês já conhecem metodologias ativas. Vocês podem escrever se conhecem ou não, se vocês já aplicam, se aplicam, como aplicam, se aplicam com outros professores já, podem colocar, inclusive, mais de uma resposta, estudando recentemente, bacana. O risco que faz, Lucas, é alguém já fazer uso da metodologia ativa e não ter consciência que faz. Isso, verdade, professor, muito comum. Muito comum. Me dá um exemplo. O que é que vocês acham que alguns professores fazem, que às vezes eles não denominam como metodologia ativa, mas é uma prática comum? Dá um exemplo. Projeto, exatamente. Foi a primeira coisa que veio, professor, já era um projeto. Coloca lá um problema que gera várias discussões, que eles se dividem em equipes, que eles têm um brainstorm, aquela chuva de ideias e tal, para solucionar aquele problema. Nasce o projeto e ninguém sabe que isso está no viés das metodologias ativas, né? Alguns não... É interessante que a rede estadual, por exemplo, ela tem as dinâmicas de se trabalhar com a comunidade, né? Com o bairro em que a escola está inserida. E a gente fala de tudo, a gente fala sobre essa dinâmica de como agregar o estudante ao bairro, como trazer o bairro para dentro da escola, e a gente começa a ir para a rua, começa a abordar essas atividades todas, mas a gente nunca se questiona ou questiona-se dentro da escola aquilo como um projeto ativo e metodológico. A gente faz como uma atividade, um projeto de escola. Dificilmente você vai ter um professor que joga isso. Poxa, é metodologia ativa. A gente está tão focado, tem que resolver... tradicional. A gente está tão focado que tem que responder e gerar uma nota, gerar uma obrigatoriedade, que a gente não vive, não tem o prazer do projeto, porque a gente reclama do excesso dos projetos, e a gente não curte aquele momento. E quando se trabalha a ideia de metodologia, e sendo ela ativa, o professor ele vai ter o prazer de estar elaborando, de estar se divertindo junto com o aluno. Porque você vai tirar e está construindo junto com eles, né? E de ter as ideias deles, de ter eles trazem também muito conhecimento para a gente, né? É uma construção, então é uma dinâmica muito, muito construtiva, é muito interessante, né? Se todo mundo passar a ter esse olhar sobre metodologias ativas, eu creio que a construção do aprendizado ele vai ser bem maior. E tem uma amiga minha, professora, que ela fez Direito em Coimbra, que é uma faculdade super tradicional de Direito, lá em Portugal, e ela falou assim, olha, e como é que eram as aulas? Ela falou que era tipo um sistema, como se fosse um anfiteatro, e o professor ficava no meio, e o professor ficava lendo um livro, porque normalmente os professores que liam os livros eram os autores, então eram pessoas catedráticas, só que normalmente eles liam o livro durante a aula, e depois eles iam embora, não tiravam nem dúvidas. Então, e aí eu falei, nossa! E eu falei, isso é como se fosse o suprassumo dessa educação bancária, né? Que é uma educação voltada para o ensino e não para a aprendizagem. Que eu acho que é um dos principais paradigmas que a gente precisa conversar também hoje. É tipo, qual é o meu compromisso? O meu compromisso acaba quando eu passo o assunto que eu preciso passar,
Será que é esse a minha ação final? Então, assim, e aí quando você faz, que é o foco no ensino, eu ensinei, fiz meu trabalho, bati as minhas horas. Só que, na verdade, essa não é a pergunta certa. Se eu validei as minhas horas, e sim com a transformação que eu estou infligindo naquele aluno. Então, assim, e por isso que eu gosto muito das metodologias ativas, que um desafio é engajamento, com certeza, mas não tem como o aluno não aprender se ele está criando. Então, eu falo muito da taxonomia de Bloom, que, tipo, eu vou falar isso na semana que vem, quando ele falar um pouquinho sobre a anatomia e como é que a gente aprende essa hierarquia e tal. Então, algumas pessoas colocaram aqui, né, desmotivo, desafio, motivação e confiança, bacana. Tem sido, ó, os sentimentos, no começo da pandemia, sempre era medo, dúvida, incerteza, e agora cada vez mais eu estou sentindo que está dando uma melhorada. Assim, óbvio que medo é que todos nós sentimos, medo da volta, medo se os alunos vão adoecer, medo de uma série de coisas, é normal. Só que, olha, confiança, foi repetido mais de uma vez, muito bacana, pessoal. Dúvidas, ó, com certeza absoluta, com certeza, é um estado completamente normal. E para finalizar, só para a gente poder entrar no tema, qual tem sido o seu maior desafio? Se tem sido ensinar alunos que não têm internet, se tem a ver com desafios relacionados ao ensino à distância, se tem a ver com o fato que os alunos não têm engajado, não têm se interessado, ou se é a falta de formação para uso de tecnologias. Vocês vão colocando aqui, interesse dos alunos. O interesse dos alunos tem sido, com certeza, esses 4 desafios eu tenho colocado. Deixa eu ver. Que outros problemas, professores, vocês acham, fora esses, vocês conseguem enxergar algum outro desafio que vocês têm colocado? Fora esses aqui? Interesse. Eu enxergo muito aquilo que a gente até conversava ontem, né? Esse embate do que é a educação hoje, essa burocratização do que é a educação, ela é tão gritante que ela caminha entre os professores e ela acaba atingindo a sociedade. Nós nos tornamos reféns de conteúdos, né? A grande maioria dos professores, ele é conteudista. Ele não está preocupado com a sua própria aprendizagem, nem está preocupado com a aprendizagem do aluno, no sentido de aprender para levar para a vida, não aprender o conteúdo. Porque eu sei que existem, por exemplo, dentro da geografia, uma quantidade, uma pataguada de conteúdo que eles vão esquecer. Mas a essência do conceito geográfico, do espaço, do desejo de reconhecimento de lugar, de paisagem, o aluno tem que levar isso. Essa identidade o aluno tem que ter. Se ele vai saber depois quais são os conteúdos ligados à geologia, à hidrografia, à vegetação, isso daí a gente só vai descobrir lá na frente, mas a essência do aprendendo é que muitas vezes a gente perde. Acho que no momento que Sheila diz, eu peguei um aquário e levei para minha aula, né, para fazer o teste de professora substituta, muito mais do que o conteúdo que provavelmente a gente sempre deixa passar alguma coisa, né, Sheila, numa prova de aula, de avaliação para os professores, é como a gente projetou aquela aula, né, como a gente imaginou a aula. Então, muitas vezes a gente perde isso. Tem uma música do Fábio de Mello que ele vai dizer que o milagre se dá por 2 vias. A gente diz que o aluno ele não está interessado, e realmente ele não está. Uma grande parcela não está nem aí, ou não tem motivação, ou está depressivo, ou está cansado, ou está esperando para ver, está sendo recebendo um monte de informação de que vai ter desistência de ano letivo e tal. Mas se o milagre ele vem por 2 vias, uma das vias é nossa. E a gente tem que estar motivado, um professor motivado, com desejo, por mais que seja cansativo, e é cansativo, por mais que seja frustrante, e muitas vezes é frustrante, ele motivado, ele consegue mudar. Eu gosto de imaginar que se eu conseguir mudar a vida de um aluno, de uma turma de 50, eu já resolvi muita coisa da minha obrigação enquanto educador. E eu deixo de ser transmissor. Eu sou alguém que educou, alguém que formou. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar. Se eu conseguir salvar a vida de alguém com uma formação minha, com uma aula minha, então eu sei que o meu trabalho, que começou há mais de 20 anos, ele já deu resultado. Mas se pela minha palavra eu matei alguém, e provavelmente eu já devo ter feito isso em algum momento, eu não realizei bem o meu trabalho.
E isso tem que ser repensado. É por isso que eu gosto muito de refletir e pensar quais são as práticas que eu faço. Eu não gosto de estar repetindo as coisas. Eu gosto sempre de estar buscando coisas novas. Sim, isso é tão legal, também. muito legal. Pode falar, professora Sheila. Acho que um dos paradigmas que a gente precisa romper, né? Aí o professor Geraldo falou dessa questão de entender que a gente também precisa se atualizar, enfim, é a questão da autonomia, né? Acho que o pessoal colocou aí, o interesse do aluno, porque a gente até conversou ontem em reunião, né? O que a gente tem sentido muita dificuldade é dessa autonomia do estudante conseguir entender o seu papel enquanto estudante, e não como sujeito, aluno passivo no processo ensino-aprendizagem. Então, dele se empoderar também e dizer assim, quais caminhos que eu posso seguir? Por quê? Mas eu coloco para os nossos colegas que estão assistindo aí também, os professores, que é um problema também de desconstrução nossa. Nós fomos educados pelo método tradicional, os nossos alunos até agora foram educados pelo método tradicional, e aí veio a pandemia. E todo mundo teve que se adequar. Tudo bem, alguns já trabalhavam com metodologias ativas, enfim. Mas aí, para eles sair daquela zona de conforto, igual a nós, né, que chamam, tem muita ferramenta, tem muita coisa, conseguir ter essa autonomia de, tem aqui 10 livros, mas eu acho que esse aqui eu tenho tem uma dinâmica, a maneira como está exposto aqui o material nesse livro, eu vou aprender melhor por aqui, eles ainda não têm, né? Os nossos estudantes ainda têm essa dificuldade de ter autonomia, até a gente mesmo, né? Eu conversei com vocês ontem, que eu ministrei um curso aí de formação e para alguns colegas, e todo mundo ficava, mas qual é a página que é para ler? Mas qual é o conteúdo que é para ler? Então, com nossos alunos não é diferente, e a gente também está na mesma situação, porque a gente está na nossa zona de conforto, e a pandemia veio e fez todo mundo sair, quem não estava trabalhando nessa questão de, como o professor Geraldo colocou, de buscar sempre inovar, nunca dar a mesma aula, também estou igual a ele. Toda aula, todo semestre nunca é a mesma coisa, sempre tem algo novo, né? E aí, quem não vinha nessa construção de estar lá aos 20 anos, como você colocou, Lucas, fazendo a mesma coisa, aí veio a pandemia e fez, não dá mais para você fazer a mesma coisa. Aí agora, do mesmo jeito que nossos alunos estão impactados, também vários colegas nossos estão impactados, né? Você falou da sala de aula. Eu lembro da minha sala de aula, eu tenho uma amiga, vou compartilhar aqui com vocês, que ela confere a meia dos alunos. A meia. Eu falei assim, gente, como é que alguém confere a meia? Qual a diferença que vai fazer para você se o aluno vai aprender se ele está de meia ou se ele não está de meia, né? E aí eu lembro do meu primeiro dia de aula na Finlândia. Minha turma era puff, tapete, cadeiras bem confortáveis. Aí a gente sentava no chão, ou sentava no puff, ou na mesinha para colocar o computador. E era muita sala muito colorida. Não é essa coisa metódica, tá cadeirinha, enfileirada, um atrás do outro, parecendo um robozinho. Né? E aí eu lembro dessa minha amiga, ela formou junto comigo, né? E assim, ela confere e-mail, gente, pelo amor de Deus. Né? Então a gente precisa significar, não dá mais para a gente continuar como estava. E a sua amiga, na verdade, eu acho que ela é uma simbologia ótima para uma questão que aí eu queria tentar, antes de falar, eu quero falar sobre autonomia, mas acho que antes vem uma outra coisa que você falou, que assim, agora estamos entre professores, não estamos entre alunos, então a gente vai falar na linguagem para professores. Muitas vezes, a resistência está em nós, na gente. Então, eu tenho, Exato. às vezes a gente está querendo que o nosso aluno tenha uma postura de autonomia, iniciativa, proatividade, e às vezes o próprio facilitador, a pessoa que deveria estar, e qual é a premissa que eu tenho? Qualquer coisa que eu quero educar a minha filha, ou um aluno, ou quem seja, eu preciso fazer 10 vezes mais do que eu espero que ela faça. Então, tipo, se eu quero que ela fale, por favor, obrigado, com licença, eu tenho que fazer isso 10 vezes mais do que eu quero que ela faça, porque eles sempre vão reproduzir menos que a gente.
Então, na verdade, a gente sempre, como esse é um dos pontos desafio de ser um educador, que existe muito mais pressão sobre a nossa conduta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a anatomia da autonomia, só para a gente poder entrar. Queria muito também ouvir a opinião de vocês sobre isso, que é o seguinte, tem uma frase que eu vi uma vez o pessoal falando uma vez, que era a seguinte: quantas chances você daria para o seu filho aprender a andar até o ponto que você fala assim, não tem jeito. Porque a criança, quando está começando a andar, ela cai muito mais do que anda. E a gente fala assim, caramba, basicamente todas as crianças aprendem a andar em algum momento. Basicamente 100% das crianças aprendem a andar. Por quê? Porque quando a gente entende que uma criança, quando cai, a gente fala assim, levanta e vai de novo. A gente naturalmente age que faz parte do aprender a andar o cair. Agora vamos passar 25, 30, 35, 40 anos para frente. De repente, a gente está numa escola, nós somos professores, e que na etimologia da palavra é aquele que professa a verdade. Então, é muito pesado isso, essa pressão de ser a pessoa, aquele que professa a verdade. Então, quem professa a verdade não erra. E, tipo, não erra. Ah, que responsabilidade. Muita responsabilidade, assim. E a pergunta é, quem não erra? Só quem não tenta. Quem não erra é só quem não tenta. Então, antes de a gente falar de autonomia, eu acho que a gente precisa falar sobre esse medo da mudança. O medo da mudança, ele tem que ser uma coisa que tem que ser atacada logo no começo, porque depois eu falo assim, professor, usa o Kahoot, aí ele vai dizer, é difícil, eu não sei, minha internet é ruim, meu computador é ruim. Então, a gente, antes de começar, por isso que assim, esse encontro, inclusive, a gente vai fazer aqui, rápido, 2 segundinhos, só para a gente poder dar um contexto. Eu quero mostrar para vocês como é que esses momentos eles vão se organizar, tá? Só para a gente poder, para vocês entenderem que tem um começo, meio e fim. Muitas perguntas que vocês fizeram. Teve uma pergunta sensacional, que eu quero muito também. A professora falou assim: quero saber da professora Sheila se o que ela viu na Finlândia é aplicável por aqui. Então, assim, tem perguntas legais já chegando por aqui. Só que eu queria falar para vocês como é que isso vai funcionar. Então, primeiro, quais são os 3 pilares das metodologias ativas? Então, o nosso foco hoje é mostrar para vocês que existe uma forma de ter uma sala de aula com alunos mais engajados, com maior autonomia, de melhor rendimento e com mais interesse. E isso a gente vai conseguir trazer essas melhoras através desses pilares das metodologias ativas. Os encontros acontecerão às 19 horas, nos dias 22, que é hoje, a próxima quarta e a outra quarta, dia 5. Então, e os encontros, eles têm começo, meio e fim. Então, quem não assistiu o primeiro e quiser assistir o segundo, eu vou recomendar que volte e assista o primeiro antes de assistir o segundo, porque eles se complementam. Nesse primeiro momento, a gente vai ser um pouco mais reflexivo sobre os desafios para que você possa ter a mentalidade correta na implementação das metodologias ativas. Por exemplo, não adianta nada você entender que você tem que transmitir a parte de exposição de conteúdo fora da sala de aula, que é um detalhe técnico, se você, por exemplo, não entender que você não vai ter o controle do que o seu aluno vai estar fazendo quando você não estiver com ele. Se você não abrir mão do controle, você não vai conseguir aplicar as ferramentas. Então, a parte da mentalidade é a primeira etapa. A segunda, quais são os conceitos chaves? Então, sala de aula invertida, pedagogia de projetos, as ferramentas e tecnologias, todas elas têm algumas coisas em comum. Então, a forma de fazer melhor é você que vai decidir. Só que elas têm uma anatomia, elas têm algo que é basilar. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre os conceitos chaves. E no dia 5, a gente vai fazer uma dinâmica na prática, que o professor Geraldo já estava conversando, vai ser muito legal essa dinâmica no dia 5. Aprender fazendo. A gente vai aprender fazendo, né? Como se deveria ser esse processo. Então, como a gente quer fazer aquilo que a gente... walk the talk, né? Tipo, a gente quer realmente fazer aquilo que a gente está falando. Então, no dia 5, a gente vai ter uma dinâmica na prática, com estudos de caso e boas práticas de aplicação. Já muito voltada para essa questão da aplicação. Então, vamos lá. Professora Sheila e professor Geraldo, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são as principais vantagens que vocês têm enxergado de implementar as metodologias ativas, não como ferramenta única, mas como ferramenta complementar à prática pedagógica de vocês. O que é que vocês têm enxergado como vantagem? Eu vou começar com uma lembrança que eu tive de uma reportagem, acho até que da Finlândia, Sheila. Acho que da TV Escola, alguma coisa do tipo. A repórter, ela chegou numa sala de aula de alunos de 9, 8 anos de idade, e era uma oficina, com todos os equipamentos de uma oficina,
e aí ela fez uma pergunta mais ou menos assim, mas não é arriscado esses meninos mexerem com essas ferramentas aqui? Né? Aí o professor olhou para ela e disse, mas viver é arriscado. A vida... Então, eu acho que quando a gente fala de metodologia ativa, ou no meu caso, por exemplo, gamificação, eu tenho que buscar alguma coisa que me dá prazer. Né? E me dá prazer ver o aluno com o olho brilhando, dizendo, eu entendi, ou o aluno P da vida dizendo, o senhor sacaneou comigo, tem que me fazer entender isso daqui, por conta dos jogos que eu faço, por conta das dinâmicas que eu elaboro com eles, ver eles correndo doido na escola, quem é meu aluno no IFAL e quem trabalha comigo no IFAL sabe muito bem disso, como eu faço eles se movimentarem, né? Mas é fazer com que o aluno ele tenha prazer de estar, não na sala de aula, na minha aula, mas ele estar na geografia, aprendendo geografia com todas as outras disciplinas envolvidas. Então, eu gosto muito de fazer o aluno entender que estudar é muito mais do que aquele espaço que ele tem dentro da sala, ou hoje, que é a sua casa, que pode ser a sala, o quarto, enfim, onde ele tem mais possibilidade de estudo, mas que ele faça disso um agente transformador. O Paulo Freire ele vai dizer que nós não somos tios, tias, nós somos professores. Professar, como o Lucas diz, é dizer a verdade, mas a gente tem que entender que aluno não é mais alguém sem luz. Aluno, sim, como a palavra quer dizer no início, no passado dizia que era alguém que tinha que ser iluminado. Aluno tem muita luz. Então, acho que o que mais me dá prazer é fazer o aluno entender que ele pode ligar o interruptor dele a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, e seguir adiante. Né? O Geraldo vai passar. Eu gosto de dizer que os alunos sempre vão ter 17 anos, Lucas. Sempre vão ter 15 anos, sempre vão ter 14 anos. Quem vai envelhecer é o professor. A idade sempre vai ser a mesma. Então, o importante é que eles liguem esse interruptor e eles possam crescer e a gente vê o brilho deles lá na frente. Maravilha, professor. Muito legal. Cada momento, cada fala do professor Geraldo, eu me identifico ainda mais com ele, desde as nossas reuniões e nessas falas, mas eu acho que é exatamente isso, é você colocar, não chegar naquela aula, que é um slide, que a criatura vai dormir, não está nem prestando atenção no que você está falando, é você lançar o problema e ver o brilho no olhar de... Tipo assim, eu quero resolver, como é que eu vou resolver? Mas a minha equipe é que vai ganhar, né? E saber, chegar o dia, dizer que tem o dia de aula tradicional, né? E aí já olha para mim e fala assim... Tradicional, né? Tem a tradicional. E aí ele já chega, fica me esperando. Hoje é o quê, professor? É PBL? Aí, não, hoje é a aula com slide. Meio que, que tristeza que é a aula, né? Então, acho que esse brilho no olhar deles, desse engajamento, desse envolvimento para solucionar, de vir empolgado ou de vir pé da vida, como o professor Geraldo disse. Não estou conseguindo resolver, professora, mas como é que eu faço isso aqui? Isso aí é a grande magia das metodologias ativas. É ver por que eu estou aprendendo isso? Eu até falo que na engenharia, o pessoal fica pagando cálculo, naquele desespero de pagar os cálculos, mas aí, no fim das contas, ele não sabe por que ele está aprendendo a fazer aquele cálculo. Aí, quando chega lá no 7º, no 8º período, que ele começa a usar os cálculos, ele vai dizer, eita, poxa, eu aprendi lá atrás para aplicar agora nesse cálculo para a estrutura de concreto. Então, se a gente conseguisse já trazer esses cálculos com a vivência prática, talvez ele se sentisse mais motivado, mais engajado para aprender aquilo, porque os cálculos geram, assim, um índice de reprovação muito alto, né? Se a gente conseguisse atrelar esse cálculo com as práticas, né, deles enquanto futuros engenheiros, facilitaria. Então, acho que o brilho no olhar, o engajamento deles é a grande vantagem da aplicação das metodologias ativas, sem sombra de dúvida. E aí, Lucas, você falou assim, os meninos ficam 3 horas no Felipe Neto, mas o Felipe Neto e toda aquela porcaria que ele apresenta, como o irmão dele, que é outra porcaria também, me desculpe, eles conseguem atrair o que é do momento. Eles conseguem fazer os meninos terem vontade de ouvir o que é do momento. Então, a gente tem que aprender a entender também o que é o momento do aluno.
né? Eu não posso querer comparar aquilo que me agradava no passado. Eu sou de uma época na escola que o meu professor de geografia, que foi o que me fez querer fazer geografia, o Marcos Damasceno, um abração, um beijão para ele, ele fazia bingo geográfico, que naquela época, lá atrás, era algo assim, puxa vida. Mas se eu fizer bingo geográfico hoje com os meus alunos, que têm acesso à internet, que têm informação acima do pensado, talvez não seja atrativo. Eu tenho que entender o que é que essa molecada gosta. Então, muitas vezes, saber de mangá, saber de anime, saber de algum filme, algum desenho... Isso! Saber de Netflix... Vai saber com que eu entenda como preparar a minha atividade, o meu trabalho, o meu projeto, o meu engajamento emocional, o meu engajamento de controle, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado em controlar o aluno como se nós fôssemos soldados, generais de um quartel, pensado e criado pelo nosso imaginário. Só que a gente deveria entender que a gente está num ambiente em que a liberdade de pensamento ela tem que ser gigante. E não uma prisão. Enquanto a gente ficar preso a um muro que não é quartel e esquecer que o espaço em que nós nos colocamos enquanto educadores é um local de liberdade, a gente nunca vai fazer esses meninos crescerem. Eles nunca vão ser gente. Né? Então, a ideia metodológica, ela vai passar por esse entendimento. Né? Então, eu vou ter que saber quem é Goku, vou ter que saber quem é Naruto, vou ter que saber quais são os filmes da moda, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, quais são as críticas que eles têm, e a partir das críticas deles, a partir dos questionamentos deles, a gente pode jogar a nossa reflexão, a nossa atividade. Quantas vezes eu falei, utilizando referências da Netflix, de músicas, de filmes, de personagens, para trazer para o contexto da minha disciplina. Isso tem que ficar muito claro. Né? Isso é bacana. É cansativo? É cansativo. Mas eu quis. Dá trabalho, dá trabalho. E, assim, uma das coisas bacanas, é muito bacana estar com pessoas que estão nessa, genuinamente querendo melhorar, né? Eu falo que, você deu o exemplo do Lucas e do Felipe Neto, né? A educação, você tem o trino da educação, né? Que é metodologia, didática e evidência. Então, né, o que ensino, como ensino, e como é que eu sei que funcionou, né? Então, quando eu penso na Anitta ou no Lucas Neto, eu não preciso me apegar na didática deles, que é o que eles ensinam. O que eu tenho para aprender é na metodologia. Como é que eles atraem? É na metodologia. Assim, por que a maneira que eles fazem gera tanto engajamento, gera tanta concentração, gera tanta reverberação? E aí tem uma coisa que eu acho bacana também falar, além dessa questão desse trino da educação, também tem essa questão do conflito de gerações. Então, assim, você tem aí pessoas que nasceram entre 46 e 64, né? Então, você tem os baby boomers. Então, desde da Revolução Industrial, e você tem essas pessoas, aquele formato de... aquelas pessoas que foram educadas para a obediência. Então, os nossos pais, os nossos avós foram educados para obedecer. Só que aí chega num ponto agora que millennials, geração Y e Z, hoje a gente lida muito, e principalmente para quem aqui é IFAL, vai ser aí geração Y e millennials, você vai lidar com pessoas, primeiro, que têm acesso a um nível de estímulo estupidamente maior do que o que a gente teve, quando a gente tinha essa estupidamente maior. E você tem essas pessoas muito mais voltadas para aprender por relevância, e não mais só por obrigação. Então, se você chegar para esses alunos hoje e falar assim, professor, por que eu tenho que aprender isso? Porque eu estou dizendo. Porque eu estou dizendo que vai ser assim. Se essa for a conduta do professor, ele vai perder muita gente. Ele vai perder muita gente, porque esse aluno, a motivação para ele aprender está intrinsecamente ligada ao do rendimento pedagógico. E talvez a nossa geração anterior de professores não foi capacitada para isso. Ela não foi capacitada para motivar os alunos. E assim, Lucas, e tem culpa esses professores? Não tem culpa. Eles não têm culpa. Então, assim, ninguém tem culpa por aquilo que não foi preparado para fazer. Então, assim, agora, qual é o ponto? Então, a culpa, quem faz certo, quem faz errado, nada disso está em questão aqui na nossa conversa. O objetivo não é chegar a dizer, olha, vocês estão fazendo errado, agora tem que fazer de um outro jeito. Não é esse o objetivo da nossa conversa. O objetivo é, temos novas informações, o mundo mudou, o aluno mudou. O aluno não é o mesmo aluno.
é outra criança, é outro adolescente, com outra expectativa de vida, com outras perspectivas, numa outra Alagoas. Alagoas é completamente diferente de 15, 20 anos atrás. Então, assim, e como o professor Geraldo falou, né, eles sempre terão 17 anos. Então, só que a diferença é que quando a gente tinha 17, o mundo era outro. O mundo era outro. Você tinha lá, se você tivesse minimamente ensino superior, você podia se virar no mundo. Hoje em dia, às vezes tem gente com mestrado que tem dificuldade de se colocar no mercado. Ou seja, títulos e formação acadêmica tradicional. Se você só tem isso, de forma pura, e você não consegue contextualizar, se comunicar, tomar decisões, que aí entra assim, quando eu penso muito na BNCC, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso semana que vem também, então eu penso na BNCC como um novo norteador, e é a sacramentação ou a consolidação da escola como um instrumento socioemocional. Porque se meu aluno, ele sai de mim, ele sai da experiência comigo, e ele não melhorou a comunicação, eu falei, caraca, eu tinha que ter feito alguma coisa por isso. Se meu aluno saiu, passou um ano comigo, e ele não trabalha melhor em equipe, isso é um trabalho que o professor hoje, ele tem que avocar para si, está na BNCC. Então, tipo, colaboração, resiliência, análise e tomada de perspectiva, são aspectos avaliativos pedagógicos dentro da nossa base nacional curricular comum. Então, assim, isso é um aspecto positivo. Então, assim, isso é uma obrigação, a BNCC é uma normatização de uma coisa que já era para a gente estar fazendo antes, que é capacitar Sim. para compreender, capacitar para competências. Então, assim, uma das coisas que aí a gente vai entrar agora também no outro tema, que eu acho que, assim, agora acho que ficou muito claro os benefícios de utilizar metodologias ativas, a fala de vocês foi sensacional, então, eu não acho que não surgiu nenhuma dúvida, mas eu queria agora fazer uma provocação, que quais são os desafios, quais são os pontos, não vou dizer negativos, mas dentro do nosso contexto atual, o que faz com que seja mais difícil aplicar as metodologias ativas com excelência? Digamos que a gente já aplique, mas tem barreiras que fazem com que a gente não consiga aplicar melhor. Que barreiras são essas, professor? Eu vou juntar duas falas. Uma da Aline, que ela fala que não existem essas cadeiras na graduação, né? E isso, para uma boa parcela das universidades, é verdade. É bom a gente estar atento que em algumas universidades federais, públicas, estaduais, elas ainda têm a licenciatura apenas como uma obrigatoriedade. Então, você faz a licenciatura, mas acaba tendo muito mais bacharelado do que a licenciatura em si. Mas já existem universidades do nosso país que trabalham com a ideia de metodologias ativas. Você vai pegar as universidades do Sul, você vai pegar algumas universidades da região Sudeste que já trabalham de maneira muito clara isso. A Federal de Pernambuco aqui já faz isso de maneira bem significativa. Né? E a outra fala é a da Sandra, que diz, e fala com verdade, a ideia de que a gente muitas vezes tem que ficar preso ao livro didático, porque a gente é obrigado na normativa que existe, e a gente dá aula em 2, 3, 4 escolas, porque o professor ele acaba entrando nesse processo. No passado era chamado de professor táxi, hoje a gente já está mais moderno, somos professores Ubers, né? Então, existe essa dinâmica também de você não ter tempo de muitas vezes, conseguir se preparar, se formar. Sandra, eu só vou dizer o que aconteceu comigo enquanto experiência. Eu fui provocado por um aluno para iniciar esse processo de atividade ativa. Quando um aluno disse, eu não gostei da sua aula, e ele não falou com maldade, a gente estava tendo uma conversa bem agradável, ele disse, olha, eu tenho que ser atraído, Geraldo, pela aula para poder querer fazer alguma coisa. Foi a partir da provocação dele que eu perdi tempo, né, perdi alguns momentos da minha vida, e o evangelho vai dizer que é preciso perder para ganhar, então eu perdi algumas noites de sono para ganhar aquele aluno no final daquele ciclo que ele estudou comigo. Hoje ele está na universidade, faz TI na UFAL, aqui no campus Arapiraca, e ele sempre relata que o melhor período dele foi ter feito os trabalhos, os jogos, as dinâmicas que fizeram comigo, e a turma deles acabaram fazendo comigo. Então, acho que o gastar-se também ele é importante. Eu não fiz simplesmente por conta do aluno, e eu sempre trabalhei em 3, 4, 5 escolas. Sempre trabalhei e dei aula em cursinho. Então, o tempo e a dinâmica de aula, para mim, sempre foi muito curta, no sentido de você poder ter um tempo em casa. Mas eu quis fazer porque eu queria aprender. Eu tinha a motivação de querer fazer algo diferente,
primeiro para o meu aluno, mas também para mim. E isso foi tão importante que me levou para o mestrado. Isso foi tão importante que já quer me direcionar para o doutorado. Né? Então, a ideia de você buscar fazer pensando no aluno, ela vai voltar de maneira positiva para você. Eu não estou dizendo que não é cansativo, é extremamente cansativo. Você está em 3, 4 lugares, eu sei o que é isso. Eu vivi e vivo isso. Então, estar trabalhando em vários locais retira de você tempo, desgaste. E acho que para você, Sandra, ainda existe mais o trabalho de estar em casa, as necessidades que são domésticas, que muitas vezes, para mim, eu não tenho, e tenho consciência disso. Né? Mas é a forma como a gente vai construir o nosso desejo de querer aprender. Né? Que entra naquela ideia do controle, que era um dos tópicos. O controle passa por eu querer também me controlar e me refazer, e me reestruturar. Vai caminhar junto com isso daí. Muito legal. Professora Sheila. Eu vou aproveitar e responder a Aline, que ela perguntou aí o que é que eu vi de tão diferente lá na Finlândia, o que dá pra, na verdade, o que dá para aplicar aqui, né? E aí me remeteu à expectativa da chegada lá, que eu imagino assim, a educação na Finlândia vai ter muita tecnologia, vai ter um monte de coisa que não vai dar para reproduzir no Brasil. E, na verdade, para minha surpresa, não tem nada de outro mundo. Lá tem autonomia e engajamento, não tem coisa de outro mundo. Eu lembro que na minha primeira aula, a professora falou, eu quero que vocês façam um banner. Eu fiquei imaginando, fazer um banner, eu vou precisar, como é que eu vou imprimir para daqui a 40 minutos eu estar aqui com um banner, com um tripé, tarará, tarará. Aí ela foi e me entregou uma cartolina e um piloto. Na Finlândia, a melhor educação do mundo. Aí você imagina, poxa, um piloto e uma cartolina? Pois é, ela falou, faz o banner aí, eu quero agora, tal, me deu um piloto e uma cartolina. E se a gente falar isso aqui, parece que é uma coisa assim, ai, meu Deus, eu não tenho as condições ideais para dar aula. Lá na Finlândia, a gente usou cartolina e piloto. Então, assim, era muito lá, Aline, a questão da autonomia. O que o professor Geraldo falou do vídeo dos meninos, eu vivi na prática. Eu fui, tem uma escola que a gente trabalhou muito com observação. Eu acompanhei todos os níveis e modalidades lá. Lá eles têm, bem parecido com a gente, o ensino técnico e as escolas tradicionais, mas qual é a diferença da gente? Lá só vai para o ensino técnico quem realmente quer fazer o ensino técnico. Então, aqui a gente tem muitos dos nossos alunos que quer fazer, não vai verticalizar na área, mas lá não, você já vai direcionado porque quer fazer o curso técnico. Enfim, e daí eu fui para uma escola de ensino infantil, onde as crianças tomavam conta de uma cidade, dentro da escola. E aí, bem como o professor Geraldo falou, com maquinário, e assim, as criancinhas com 7, 8 anos. Eu entrei num consultório, né, que era administrado por uma menina de 8 anos. E ela verificou minha pressão. E a gente, assim que entrava na escola, recebia um cartão meio que para pagar o que a gente consumisse lá, porque tinha a loja da Samsung, que eles administravam e vendiam os aparelhos e tal. E eu falei assim, eu tenho que passar o cartão? Ela, tem que pagar antes para eu poder lhe atender. E assim, e sozinha, não tinha um professor do lado, entendeu? Não tinha uma pessoa ali. Como você falou, a criança tem que cair, ela tem que experimentar. Qual é a da nossa educação que eu senti assim que eu voltei, teve o aniversário da minha filhada, de 5 anos. E aí a gente levou aquelas para a escola. Aquelas marmitas com o bolo e a tampinha de papelão, sabe? Com o bolo. E quando a gente chegou lá, tinha as criancinhas ao redor da mesa, e aí olhou para mim e fez assim, tia, abre. Nossas crianças, elas não têm autonomia para abrir uma tampinha de papelão. A gente não deixa a criança cair, já vem aquele desespero, meu Deus, caiu, não sei o quê. Então, a gente não deixa eles experimentarem.
vivenciarem, construir, não deixa, né? E eles lá, eu lembro que se contar alguma coisa desse tipo da Finlândia aqui, é o maior absurdo lá, pegar uma temperatura negativa de 24, negativo. E lá, as crianças... Não, as crianças, elas ficam fora, ficam no frio, né, para aprender a viver o frio. Isso, ficam no frio para aprender. Eles dormem no frio para aprender. Eles recebem todo mundo uma caixinha. Ah, eu vou ser mãe, minha vizinha vai ser mãe. E a gente recebe as caixinhas iguais com o enxoval da criança. Quando eu encontro uma mãe com a roupinha, com o bebê com a roupinha igual, eu sei que é do mesmo ano, para eles saberem que eles são iguais. Então, gente, a gente está falando aqui, mas é uma coisa que a gente precisa desconstruir, construir da base, né? Então, a gente também não pode exigir dos nossos alunos que eles... Porque a gente não deu essa autonomia para eles. Nós não tivemos essa autonomia. Né? Então, a gente precisa aprender, eles precisam aprender. A gente também precisa se desconstruir para construir essa autonomia. Por isso que a criança vai pedir que abre, por isso que o docente que faz o curso de metodologia vai perguntar qual é a página que é para ler. Não é culpa dele. É porque a gente foi educado assim, né? Então, Aline, acho que o maior desafio é justamente essa desconstrução para criar essa autonomia. Né? Pode falar, professor. Oi. Eu não sei quem é a pessoa, está com o nome, vamos falar de educação em Alagoas, ela fez 2 perguntas, né? A primeira, eu gostaria de saber dos participantes se eles acreditam que se não tivéssemos passado por essa pandemia, quando seria dado o start efetivo das metodologias ativas nos cursos de licenciatura? Não seria. Deu. Sabe? Eu, particularmente, não sei se deu, não, porque isso é para o professor. Isso não é por instituição, isso é por professor. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Uma coisa é você usar a tecnologia e a outra coisa é você usar a metodologia ativa. Eu não acredito que a gente tenha tido um start ainda. A gente está utilizando a tecnologia, é diferente. E depois ele colocou lá embaixo, vocês acreditam que a dinâmica e o movimento realizado com a metodologia ativa por certos gestores tradicionais ou pais despreparados são vistos como invenção ou enrolação? Invenção ou enrolação? Aí a mesma pergunta, resposta que eu dei lá em cima, eu vou dar aqui embaixo. Aí depende. Tem professor que vai enrolar. Tem gestor que vai enrolar. Tem professor e gestor que vai fazer acontecer. Vai da pessoa, minha gente. O bacana da educação é que ela é uma realização, muitas vezes individual, que se constrói em teias, formando coisas novas. Mas depende de cada um. Educação não é simplesmente conjunto, é desejo individual. Eu vou aproveitar só para complementar a fala do professor Geraldo. Gente, eu fui para a Finlândia em 2015. Quando eu voltei assim, poxa, eu quero ministrar vários cursos, eu quero formar, eu quero passar o que eu aprendi, consegui fazer algumas formações no campus da Arapiraca, aqui no meu campus, mas nada na proporção que eu gostaria de ter feito. Sabe quando é que eu tive essa oportunidade? 5 anos depois. Esse ano, depois da pandemia, que eu tive a oportunidade. Por quê? Não foi dado o start, como o professor Geraldo falou. Tem muita gente usando as tecnologias, mas isso não é metodologia ativa. Não é colocar o aluno no centro do processo ensino-aprendizagem. Acho que a gente ainda tem que construir essa visão, esse conceito de metodologias ativas. Não é só usar o Kahoot, não é só usar um joguinho, não é, né? E, na verdade, o conceito, e o que está acontecendo muito na pandemia é que os professores, alguns, têm dado a mesma aula presencial via Meet. Se o professor continua detendo o uso da tecnologia, é a mesma aula transposta para um ambiente remoto. Então, assim, como eu falei, ensino à distância, ensino remoto e tecnologias educacionais são coisas completamente diferentes. Então, assim, no que diz respeito a essa questão dos desafios, tem algumas, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão do medo.
Aí, eu acho que foi a professora Renata, que eu sou fã demais dessa professora Renata, ela falou, como é que Eu também! Só tem fãs, ela é demais. E aí fala assim, poxa, como é que eu construo autonomia? Primeira coisa, confiança. A gente não confia. Então, tipo, assim, não, a gente precisa confiar e saber, e aí, duas coisas importantes, é a confiança e a nossa tolerância ao erro. Porque no fundo, a gente sabe que quando a gente começa a fazer essas experiências diferentes, elas dão muito errado no início. E de verdade, no fundo, a gente morre de medo de dizer assim, vou fazer um RPG. Junto os alunos, e depois ninguém engaja, e a gente fica se sentindo um lixo. Porque provavelmente as primeiras tentativas, elas não funcionam com excelência. Então, assim, da mesma forma como a gente não ousa tentar, e essa falta de ousadia faz com que a gente crie uma tolerância baixa ao erro, e o professor, no formato tradicional, tem uma tolerância zero ao erro. Ou você acertou, você errou. Então, essa forma dicotômica, 0 ou 1, branco ou preto, certo ou errado, ela formou o imaginário do professor para certo e errado, preto e branco. E a educação não é assim. A educação é você colocar para o aluno a possibilidade dele tomar decisões que podem estar mais certas, menos certas para aquele momento. Então, assim, de verdade, então, como é que você constrói a autonomia? Primeiro, confiando nas pessoas. Confiando. Se o seu filho vai lá, tipo, se você não coloca ele, fala, papai, pega para mim uma banana, você fala assim, tá, pega você, filho. E sabendo que ela pode jogar a casca de banana no chão, talvez, ou que ela pode tirar e comer parte da casca, tipo, isso pode acontecer. Só que aí, se a gente não confiar, ele nunca vai sair daquele estágio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gente dominar a nossa própria frustração. E eu acho que dominar a própria frustração é um dos maiores desafios que a gente tem como educador, que é entender que por mais que a gente se esforce, ainda assim os resultados não vão ser aqueles que a gente gostaria. Aí, qual seria a nossa visão? O que a gente deveria fazer frente a isso? Era, mesmo eu dando o meu melhor, ainda assim eu não vou conseguir fazer 100% do que eu gostaria. Aí o que os professores fazem muitas vezes? Então eu vou fazer o que eu domino, que é falar, então, o que é um dos desafios para metodologias ativas? Muitos professores falam para mim, falam assim, olha, Lucas, eu não consigo vislumbrar que a base teórica vai ser contemplada nas metodologias ativas. Ele consegue vislumbrar a ludicidade, mas não a justificativa técnica. Então ele fica travado, porque ele, quando está na aula expositiva, ele tem domínio total daquilo que está acontecendo, e no modelo de metodologia ativa tem professores que não conseguem ver a educação acontecendo, e ainda encaram como se fosse uma brincadeira. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente ressignificar, né? É entender que a educação acontece sim, muitas vezes até melhor. Então, assim, dentro desse processo lúdico, porque nós somos pessoas que precisamos de motivação, e agora, como eu já falei, né, a gente já conversou muito sobre essa questão de motivação, por isso que, assim, eu acho que foi muito acertada essa decisão nossa de fazer esse dia mais reflexivo, porque não adianta o professor Geraldo falar tintim por tintim, como ele fez o RPG dele, se o professor ainda ficar pensando, meu Deus, mas e esse aluno? Será que eles vão se reunir? Será que eles vão debater? Como é que eu vou controlar isso? Se você tiver com essa mentalidade, você ainda não está pronto para executar, e talvez você precise trabalhar um pouco mais em você. Você está disposto a perder o controle da sua sala de aula dentro desse exercício e a confiar que os seus alunos vão fazer algo que talvez, se você tivesse com ele do lado, ficaria até melhor, mas você talvez precise sair mesmo um pouquinho e deixar ele errar. Eu queria, só para fechar essa minha fala, tem um estudo muito interessante que eles fizeram acompanhando jovens de 5 anos até os 18 nos Estados Unidos. E olha como, e ele foi um estudo que era muito simples, eles chamavam de estudo do marshmallow. E não vou falar desse não hoje, vou falar do outro, que era basicamente pegando 2 grupos de crianças e dando para eles um exercício simples. E aí, o grupo A, ele era a recompensa ou reforço dos alunos era, quando eles faziam o bloco, como eles queriam, ele falava, nossa, fulano, você é tão inteligente. Então, o reforço era dado ao final de uma atividade completada. Então, esse era o grupo A. O grupo B, eles eram reforçados ao longo da atividade, eles eram reforçados positivamente pelo esforço. Então, isso é muito louco, porque é muito simples a diferença, só que é brutal o que acontece depois de anos. Então, o grupo B, quando ele estava tentando lá, ele caía e o bloco caía, ele era reforçado. Poxa, que massa que você está tentando. Que incrível que você tentou de um jeito, agora você está tentando de outro. Parabéns pelo esforço.
Então, eles não esperavam completar a tarefa para receberem o reforço, e eles eram reforçados positivamente pelo esforço que eles faziam, pela quantidade de tentativas. Esse era o estudo. Depois que terminou o primeiro estágio do estudo, foi dado a possibilidade deles ou fazer a mesma atividade de novo, ou escolher uma nova atividade. E o que é que foi descoberto no estudo? O grupo A, a maioria massiva escolheu a mesma coisa para fazer, e no grupo B, a maioria massiva escolheu outra coisa para fazer, porque eles se acostumaram com o desafio. O grupo B, o grupo B percebeu que o reforço deles estava na tentativa, no erro, no tentar de novo, na capacidade de você entender que não está dando certo, mas vai dar, e que massa, poxa, eu estou no caminho certo, o caminho certo é tentar. Só que o grupo A, o que é que o grupo A percebeu? Ele só é reforçado quando ele acerta. Ou seja, ele criou uma tolerância ao erro muito baixa. E isso e hoje o nosso sistema educacional tem esse problema. Os nossos alunos não têm tolerância ao erro, porque eles foram ensinados que o erro é ruim. E, tipo, se o erro é ruim, eu não tento, eu não ouso, eu não brinco. Então, eu não saio da minha zona de conforto. Então, assim, não tem como falar sobre sair da zona de conforto sem entender que a gente, primeiro, precisa ousar, e a gente vai usar, a gente vai errar. E como é que eu ensino meus alunos isso? A gente fazendo, a gente se expondo. Nós sendo os primeiros a poder se colocar, se sujeitar ao fracasso, à exposição, ao ridículo, a uma brincadeira que pode ser tipo, meio tosca, que depois a galera vai achar que é meio merda. Só que, se eu não tentar, como é que eu vou chegar lá? Então, assim, eu vi algumas pessoas falando aqui, o professor Geraldo falando, alguém falou assim, vamos achar uma moedinha, vamos não sei o que lá. Então, assim, eu fico pensando quantas tentativas ele já fez, e que óbvio que todas não foram super bem sucedidas. Óbvio que não. Porque quem tenta, quem mais... tem uma frase... Está preparado para ir para a coordenação e direção da explicação da loucura que você está fazendo. Se você não tiver convicção de conversar com o coordenador e conversar com o diretor, que aquilo que você está propondo vai dar resultado e vai ser bom, você para na primeira conversa que você tem com a coordenação, porque ela vai apresentar a lista de mães que foram lá reclamar, de alunos que foram lá chorar, e aí você desiste na hora. Eu me recordo, ainda quando eu morava em Maceió, eu passei uma dinâmica para os meninos, um trabalho, em cima de uma música. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E eles tinham que me contar o contexto histórico, político e geográfico do seu bairro em cima daquela música. E eles iam ter que entrevistar pessoas para poder falar sobre o contexto. O que choveu de pai, dizendo que eu estava transformando o filho em traficante, ouvindo aquele tipo de música, interpretando aquele tipo de música, se eu não tivesse embasado com o portfólio que os meninos fizeram, com tudo que eles tinham conseguido para apresentar para a coordenação, para a direção e para alguns pais, eu teria parado no primeiro navio negreiro de discussões que eu passei. Né? Então, a gente tem que também ter muita confiança. E aí, uma coisa que você falou no início, Lucas, quantas vezes a gente faz o nosso filho caminhar? Para caminhar, quantas vezes ele caiu? Quantas vezes ele se machucou? Quantas vezes ele ralou o joelho? Quantas vezes caiu sangue? Para educar, o sangue vai ter que rolar também. Não é o sangue, é na alma, né? Então, a gente tem que estar preparado. A pergunta, professor, só para complementar, a pergunta boa é, quantas chances você daria para o seu filho? Quantas chances? Qual seria a quantidade de vezes que ele tentou que você ia dizer, não, já deu? A resposta é, até ele andar, ele vai continuar tentando. E essa é a mentalidade. É até. Então, assim, não é tipo, poxa, tentei, professor, eu tentei e não deu certo. Mas não, você tentou, você não tentou até. Então, tipo, você não abriu portas suficientes, você não entrevistou pessoas suficientes. Esses dias eu fiz uma provocação, eu tive um feedback muito legal, que eu falei assim, alunos, aí eu falei sobre engajamento, eu falei assim, por que você não faz um trabalho quinzenal, ou dentro do mês, sobre o rapper favorito dos seus alunos? Aí eu dei o exemplo do Emicida. Muitos jovens gostam do Emicida, e o Emicida fala, e foi até engraçado, que foi muito parecido com... Aí eu falei assim, o Emicida fala que a favela é como a senzala, irmão. E aí eu joguei a provocação. Eu falei, favela é como a senzala? Que contexto que ele está falando isso? O que é uma periferia? O que é um bairro nobre? O que é uma periferia? Que contexto que o Emicida nasceu e cresceu? Contexto histórico, geográfico. Por que ele usa métrica de soneto? Ele usa métrica, às vezes, métrica de literatura clássica, tem rappers que usam. E aí eu entro literatura, história, geografia.
eu posso pedir evidência num texto, que entra português, a métrica tem matemática. Aí, pô, mas por que tem a batida do rap? Pum, pum, batida física. O que é um grave? O que é um médio e um agudo? Então, aí você fica imaginando agora, para um aluno que ama Emicida, que ele vai ter que passar um mês estudando Emicida. Você acha que esse aluno vai ter problema de interesse? É claro que não, porque a pergunta é, o meu aluno já engaja. Pergunta, com o quê? E aí, agora que eu entro no mundo dele, e não chamo ele para o nosso, então, a gente fala assim, o que é falar a língua deles? É Big Brother? É Big Brother, velho. Big Brother falou de feminismo, Big Brother falou de uma série de coisas, falou de racismo. Então, tipo, eu vou lá e pego, pô, que personagem você gostava? Do Babu. Por que ele falava sobre racismo? O que é que isso conversa? Qual a relação disso com o George Floyd nos Estados Unidos? Então, assim, a gente tem a possibilidade hoje. Tem que conectar, sim. Tem que vir a construção. Tem uma disciplina que eu paguei lá na Finlândia, que é aprendizagem ao longo da vida. O que o nosso aluno traz com ele, que não necessariamente ele aprendeu na escola. Ninguém chega vazio na escola, ele tem alguma competência e habilidade. Ele tem, nem que seja vendo o pai dele, que é marceneiro, fazer algo, aí ele sabe fazer aquilo. Então, cada um de nós carrega algum conhecimento que não necessariamente é o que construiu em sala de aula, né? Exato. Então, é uma construção contínua. A Aline colocou aí se essa questão do erro, do acerto, se está atrelada a essa questão de avaliação. E realmente, foi uma desconstrução para mim também nessa questão de avaliação, porque eu lembro que uma dinâmica em sala, a professora perguntou, nós éramos 18 professores do Brasil estudando lá, e aí ela falou, como é que vocês avaliam seus alunos? Aí eu toda feliz, eu faço atividade prática, eu faço uma teórica, parará, né, toda... Aí ela falou, eles avaliam você, Sheila. Eles se avaliam... Não. Eu não colocava eles para se avaliar e eles não me avaliavam. Agora, sim, eles fazem essa avaliação. E também, Aline, tem a questão que também é de autonomia, é de construção, é do método tradicional, que é a questão de você estar preocupado com essa nota. Eu não estou preocupado com a nota do meu aluno, eu estou preocupada com o que ele vai construir ao longo do caminho. Para mim, não importa a linha de chegada, para mim o importante é a trilha até lá. Então, não importa a chegada. Quem vai chegar com 9, quem vai chegar com 10. O importante é que chegue com o conhecimento que na verdade não é nem é o que a atividade que ele vai desenvolver precisa deles. Então, eu faço prática de argamassa, por exemplo. Por que eu estou fazendo prática de argamassa, professora? Por que eu vou fazer argamassa se eu não sou o pedreiro e o servente? Por que eu preciso fazer argamassa? Você vai fiscalizar o servente e o pedreiro, você é o engenheiro da obra. Como é que você vai dizer se ele está certo ou se ele está errado se você não sabe fazer? Então, eles fazem argamassa. Então, o que eu quero no final? Eu quero a nota 10 de argamassa. Eu quero que eles saibam fazer argamassa para poder fiscalizar, enquanto engenheiros, o pedreiro e chegar na obra assim, tá passando de relance e ver, essa argamassa tem que estar com muita água, não pode. Então, não é uma nota, entendeu? Acho que essa questão da avaliação, como o Lucas falou, preto, branco, certo ou errado, e isso a gente também, enquanto docente, precisa desconstruir. Eu não quero lá aquela nota, eu quero que meu aluno tire 10. Eu não quero que ele copie o slide exatamente como eu coloquei. Peraí, se está faltando uma palavra do que está no meu slide, está errada a questão. Não, eu quero a construção do conhecimento. O que é que você aprendeu? O que é que a gente construiu junto? Eu não quero cópia do livro, da apostila, eu quero uma construção do seu conhecimento. Né? Então, eu acho que isso, a avaliação, o modo, atrapalha sim, Aline. Porque a gente fica também bitolado. Aí eu trago para a formação de professores. Estava lá, engajando todo mundo, vamos fazer e tal, e todo mundo só fazia assim, Lucas e o professor Geraldo. Mas e a nota? E como é que a gente vai ser avaliado?
Gente, a gente já está sendo avaliada, é uma construção. Não, mas vai valer o que é que vale ponto? Ó, quer me matar, meu aluno pergunta, professora, vai valer ponto? É uma construção do conhecimento. Acho que é o que ele mais ouve eu falar, é construção do conhecimento. O que é mais importante é a construção do conhecimento, não é a nota. E é um desafio, né? E assim, eu li um livro muito legal, ele falava, eu até anotei a frase para mim, para não esquecer, que era: ser educado hoje em um entorno escolar desconectado da vida cotidiana é frustrante para qualquer aluno ou aluna. Então, assim, uma das coisas que, quando as aulas remotas viraram como se fosse um ponto facultativo e não estava contabilizando para as aulas, os professores ouviam o tempo inteiro isso. Mas vai valer nota isso? Vai contar como aula? Não sei o que lá. Então, assim, eu falei, o nosso aluno, ele está enxergando a aula diferente do que ele deveria enxergar. Ele não enxerga como uma oportunidade de aprendizado. Ele enxerga já como uma coisa, tipo, como as pessoas que vão para o trabalho na segunda esperando chegar à sexta. Então, essa mentalidade ela é perigosíssima, porque hoje o mercado não tem mais espaço para essas pessoas, tipo, que vai lá só para empurrar com a barriga. Essa pessoa, a máquina substitui. Hoje, saiu uma tecnologia, uma inteligência artificial chamada GTE3. Ela coloca assim, eu quero um botão de clicar, eu quero um site com o logo da Google, e você escreve o que você quer, com essa linguagem que eu estou falando para vocês, e eles criam um site com a programação. Eles escrevem, tipo, a inteligência artificial entende que eu quero um site com o mapa do mundo, eu quero um site com não sei o que lá, e ele escreve a programação por trás. Ou seja, até os programadores que trabalham com tecnologia, se eles fizerem só o básico, o arroz com feijãozinho, e nada mais, eles vão ser substituídos pela máquina. Então, as pessoas que fizerem o básico só, que não se esforçarem, que não forem além, elas vão ter dificuldade para encontrar um espaço nesse novo mundo. Então, o Yuval Harari, ele fala, né? A gente finge que sabe o que ensina as nossas crianças, como se a gente soubesse o que vai ser necessário daqui a 20 anos. A gente não faz nem ideia. Pode falar, professor. Não tem nem ideia do que vai ser daqui a 20 anos. Não. Vai estar acontecendo. A gente não imaginava que ia a pandemia, a gente não imaginava que ia estar 5 meses enfurnado dentro de casa, preparando aula online, remota, por WhatsApp, seja lá de que forma for, para tentar resolver a vida de alguns meninos que querem, de uma grande maioria que talvez não queiram. A gente não sabia que ia estar vivendo essa experiência. É por isso que é tão importante a gente fazer com que o aluno tenha desejo de aprender. Eu gosto muito de perguntar aos alunos, quando chegam no IFAL, por que estudar geografia? E eu até tiro brincadeira, né? Para que gota serena estudar essa porcaria? Por que a gente tem que perder tempo estudando isso? E vez ou outra aparece para passar, né? Para ter nota. Para ter nota. E a gente esquece. Enquanto educador, eu tenho que fazer a minha disciplina ganhar corpo. Eu vou ser mais exagerado, ganhar espírito. E, a partir desse espírito, adentrar no coração deles. Né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Porque, senão, a gente acaba se perdendo, a gente acaba deixando de fazer o que é importante. E, quando vai para a avaliação, o grande passo, diferente de Sheila, que já está na universidade, os meus é poder entrar na universidade. Né? Então, professor, está em que página esse conteúdo aí? Professor, isso vai cair na prova por conta do vestibular? Até vai, só que aí, muitas vezes, eu transformo a minha avaliação, que é convencional, numa avaliação ativa. Ele vai marcar X, só que ele vai ter que justificar por que as questões erradas estão erradas. E ele vai ter que dar um jeito de me justificar isso. Ele vai ter que produzir uma dissertação em cima de uma narrativa que eu construí. E aí, essa narrativa tem que fazer ele presente nela. Né? Ele vai ter que contextualizar isso daí. Então, até a forma de avaliação, que muitas vezes é obrigatória, no papel lá, ela pode ser ativa. Dá mais trabalho? Dá. Aqui na minha casa, quem reclama é a minha esposa. Tá? Você perde muito tempo. Perco por prova, às vezes eu perco um dia inteiro, preparando uma única prova. Né? Com 5 questões, eu perco o dia inteiro. E eu sei o peso que essa prova vai ter, e eu sei o quanto ela vai ser chata. Uma grande reclamação dos alunos que fazem prova minha, muitas vezes, é porque ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. Ninguém quer ter trabalho. Ninguém quer parar para pensar. Em um mundo de Twitter, onde tudo é muito rápido, em um mundo de TikTok, onde tudo é em 1 minuto, você quer ter tempo para não fazer nada. Esse é o ponto.
né? Verdade. É gritante, professor, porque assim, quando começou os stories do Instagram, eu fiquei, caraca, a gente tinha 1 minuto do feed do Instagram e de repente a galera achou 1 minuto muito. E de repente não. Agora a gente precisa se comunicar. Aí tem empresas que hoje fazem propaganda para explicar um produto e um serviço, começo, meio e fim, e só pode fazer isso em 15 segundos. Aí de repente vieram os Vines. Os Vines são 5 segundos. E aí você vê agora cada vez mais, a gente vê que a atenção das pessoas está fragmentada, elas estão cada vez mais impacientes, elas não querem se aprofundar em nada, as pessoas são rasas, entendem um pouco sobre muitas coisas. E isso é um câncer educacional, que é você ser essa pessoa que sabe só um pouquinho, que você consegue talvez trocar uma conversa como essa, mas se tivesse que tocar um projeto, você não tem profundidade. Então, assim, essa questão de como é que eu sei que uma pessoa tem profundidade? Eu falo, se ela cria algo, para você criar algo, você precisa ter compreendido. Então, assim, já para chegar, para cada um poder fazer suas considerações finais, como a professora Sheila falou ontem, ela falou, vai voar o tempo. Eu falei, você sei que vai voar, não vai poder falar 10% das coisas que a gente queria, mas é verdade. A lista, cara, o que a gente se propôs a fazer. Foi, batemos a lista. Batemos a lista, estamos de parabéns. Engajamento, avaliação, a gente conseguiu bater a meta. Estamos de parabéns pela objetividade, e assim, e o que eu penso, assim, como considerações finais, essa questão do tentar, e o que esse momento ele traz para a gente, é a possibilidade de a gente fazer coisas que eram impossíveis. E quando começou a pandemia, eu fui convidado por 5 amigos para montar uma ONG. E eu sempre gostei do terceiro setor, eu sou apaixonado pelo terceiro setor. E, bom, longa história, mas... Aí eu falei, vamos. Isso foi em março. E aí falou, vamos montar. Aí era um que morava em São Paulo, eram 3 de São Paulo, aí eu aqui em Alagoas, aí tipo, o fundador também é um alagoano, que hoje mora em São Paulo e tal. Aí começou a recrutar uma galera, e nosso objetivo era ajudar os empreendedores que estavam quebrando, os pequenos empreendedores que estavam quebrando pela pandemia. Os pequenos mesmo, aquela pessoa que fazia bolo e vendia na porta da escola, aquelas pessoas que, imagina, nós tinha gente que vivia do entorno, o vendedor de pastel, aquelas pessoas que eram pequeninos comerciantes. E aí montamos essa ONG, em 3 meses, hoje nós somos parceiros da ONU, a ONU é patrocinadora institucional, eu sou o coordenador de educação do projeto, e uma das coisas que eu tenho visto, hoje nós somos acelerados para o Stanford, o negócio começou há 3 meses, hoje tem 100 voluntários, 3 mil lojas cadastradas, a gente fez isso sem sair de casa, todo mundo na sua casa, com seu computadorzinho, a gente montou um negócio que tem 3 mil lojas no Brasil inteiro, sem sair de casa, eu não conheço ninguém da ONG, só o cara que me chamou e falou, meu Deus, quando que isso seria possível? Quando a ONU patrocinou a gente, patrocinador institucional, eu falei, caraca, aonde chegamos em 3 meses? Isso só é possível, primeiro, com colaboração, isso é possível com muita autonomia na ONG, e aí eu acho que muito tem a ver com liderança, quando o negócio estava indo tão rápido, que se alguém falasse assim, eu estava querendo testar, fazer um negócio assim, faz, e depois você diz pra gente como é que foi. Não ia ter reunião para dizer, não, como é que a gente vai fazer? Não, eu falei assim, quero criar um eixo de educação. Ele falou, vai lá e toca isso fundo. Então, e aí eu fizemos um projeto piloto, deu certo, aí fizemos uma versão 2. Então, o que eu vejo nesse momento, a gente já está aberto para testar, e está aberto para errar rápido, aprender rápido e ajustar rápido. E aí eu também tenho muito isso da mentalidade das startups. As startups têm essa mentalidade, onde eu aprendo rápido. E como é que você aprende rápido? Medindo. Você mede aquilo que você está aprendendo. Só que não só no formato, na avaliação formativa, com 0 a 10, certo e errado. Você pode avaliar satisfação, avaliar engajamento, você pode avaliar interesse, você pode fazer autoavaliação, avaliação entre pares. Tem tanta forma legal. Tipo, teve um estudo que foi feito, agora me fugiu a universidade, onde eles estavam aplicando a autoavaliação, porque os professores estavam com medo que se o aluno se autoavaliasse, ele daria nota alta demais. E o que aconteceu nesse estudo é que 90% dos alunos deram nota abaixo do que os professores dariam. Deram nota baixa, ou seja, existe uma série de coisas que a gente pode estar fazendo. A gente pode estar pedindo para os alunos se autoavaliarem, avaliarem um com o outro. A gente pode ter tanta coisa que pode acontecer. Assim, esse novo mundo, esse novo momento, ele traz várias oportunidades maravilhosas
se a gente estiver aberto para testar e para errar. E eu queria, na verdade, terminar com essa tirada, porque os outros dias vão ser um pouco mais... O segundo dia é um pouco mais técnico, o terceiro dia é um pouco mais prático. Só que esse primeiro dia, que é um pouco mais reflexivo, eu gostaria de tentar puxar essa reflexão, que agora é a hora do testar. Testar no ambiente seguro, testar com segurança assim. O professor Davi fez uma reflexão no começo, que foi muito boa, que foi assim, e se eu inovar sozinho, mas o sistema é antigo? A peça, nós somos inovadores, mas o sistema tem grade, vocês vão ter que ter grade, vão ter que fazer prova tradicional, e isso realmente, encarem isso como um desafio. Encarem isso como algo a ser superado, não um muro que você vai bater de frente com o muro. Isso é um desafio que tem que ser superado. Então, enquanto que a gente vai tentando, e eu estou me esforçando demais para tentar qualificar esse debate, para cada vez mais tentar mudar o sistema por dentro, enquanto que ainda o sistema é como está e a gente não vai mudar, a gente vai se adaptando ao sistema e tentando trazer essas práticas complementares como uma coisa a mais. Ah, Lucas, meu colega não quer fazer comigo. Faz só, velho. Faz só. Tipo, e uma hora você vai encontrar um colega que vai dizer, caraca, professor Geraldo, que massa isso. Como é que você faz isso? E de repente o professor Geraldo vai ter um parceiro. Talvez vai ser um professor do 8º ano. Talvez, e não tem problema. Talvez vai ser uma pessoa de outra instituição. Então, assim, eu acho que essa abertura para testar, para colaborar, para não esperar pelo outro, porque os outros vão chegar. Então, a gente tem uma pessoa do IFAL de Palmeira dos Índios, uma pessoa do IFAL de Arapiraca, uma pessoa que não tem nada a ver com o IFAL, porque a gente acaba se encontrando na vida. A gente acaba se encontrando, pessoas que pensam parecido, e se a gente começar a gritar muito sozinho, vamos fazer diferente, vai chegar uma hora, pode demorar 5 anos, professora Sheila, mas vai chegar uma hora onde os nossos gritos solitários, eles vão começar a se juntar com outras pessoas que pensam parecido. E aí onde tem esse momento bonito, que é esse momento de colaboração que foi hoje. Então, assim, eu queria terminar com isso, queria deixar para vocês também, eu não vi a pergunta que o professor falou aqui, mas eu acho que os colegas podem se... Ixi, a professora Divani falou sobre acolhimento. Professora Divani, se eu começar a falar sobre isso, eu entrevistei 500 professores ano passado, professora Divani, sobre esse assunto, sobre acolhimento e saúde física e mental de professores. Eu não posso começar a falar, senão vai terminar o curso do Brasil. Mais 1h30 falando. Eu prometo que na próxima live eu vou falar um pouco sobre esses aspectos. Agora, sim, você está certa, né? Para a gente acolher, precisamos ser acolhidos. E essa agora é uma conversa para os gestores. Então, se o professor acolhe os alunos, quem acolhe o professor? Essa pergunta é muito boa. Então, quem acolhe o professor? Exatamente. Quem cuida do cuidador? E aí, inclusive, esse é o tema do meu TED. Depois, quem quiser ver o meu TED, que é justamente que a minha frase que eu terminei o TED foi: nós precisamos cuidar dos nossos cuidadores. E aí fala assim, mas e se minha escola não cuida de mim? E aí a pergunta é, então a gente precisa aprender a promover o autocuidado. E aí, como eu falei, eu não vou entrar nesse assunto, mas a gente precisa promover o autocuidado enquanto que a gente busca. E aí eu tenho feito coisas relacionadas a isso, depois eu posso compartilhar com vocês. Aqui em Arapiraca eu comecei a fazer um trabalho legal. Estou muito feliz por começar a poder acolher cada vez mais os professores. Mas mais só quero deixar as palavras com os colegas, dizer da minha honra de estar com a professora Sheila e o professor Geraldo. Hoje aprendi muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e acho que o segundo e terceiro encontro vão ser incríveis, tá? Então, termina aqui a minha fala. Obrigado demais pro pessoal que está assistindo. Fico à disposição. Deixa aqui o meu Instagram, Lucas B. Paiva. Para quem quiser, o meu e-mail também, que é tironaluaeducação@gmail. Eu vou deixar no YouTube também. Quem quiser conversar comigo, trocar ideia, fazer pergunta, estou super à disposição. Se vocês quiserem conversar sobre isso, estou com vocês, assim, podem mandar mensagem para mim, que a gente conversa, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então fica aí, professor Geraldo, professora Sheila. Boa noite, feliz a todos, muito obrigado. Divani, ela fez algumas perguntas que são bem capciosas aqui, ela foi danadinha aí. Né? Verdade, verdade. De suporte das instituições, eu acho que se eu paro para pensar nas instituições municipais e estaduais, e eu remeto ao que foi votado ontem em relação ao Fundeb, né, a gente precisa ter muito suporte, muito apoio financeiro das instituições naquilo que diz respeito à formação acadêmica do professor, mas na formação afetiva também. Né? O professor precisa se sentir amado, respeitado dentro da instituição que trabalha. Isso é um ponto. Né? Então, o Fundeb, assim como outros mecanismos de apoio acadêmico, eles devem existir nas redes municipal e estadual. E eu acredito realmente que isso tem que ficar ainda mais intenso. E com relação ao apoio afetivo, de se sentir acolhido, eu vou falar de 2 professores
que trabalharam comigo numa mesma instituição, e hoje nós trabalhamos na mesma instituição, só que em campos diferentes. O Maurício, que trabalha com a Sheila, que é de desenho técnico, se eu não me engano, lá do Campus Palmeira. Maurício trabalhou com um curso de história comigo. Quando eu cheguei numa escola em que ele já estava há um tempo, Maurício eu chamo de irmão cabeção, entendam direito, e no primeiro momento eu fiquei assustado pela dimensão que existia naquela escola de obrigatoriedades bancárias, e o Maurício, ele literalmente, ele estendeu a mão e disse, velho, eu estou aqui. Às vezes, a instituição ela não vai dar o suporte afetivo que você vai ter, mas você, enquanto professor, tem que conseguir dar esse suporte afetivo para o outro. O Maurício, ele me deu esse suporte no momento que eu precisava. E o outro, na mesma instituição, na época, meu coordenador, o Jadilson, que hoje está no campus Satuba, também professor. Eu tive um problema sério com caderneta. Quem é professor sabe muito bem disso. A nossa caderneta era física. E onde a gente trabalhava, a pessoa da secretaria, ela pegava a caderneta e ela passava o dedo para saber se a caneta tinha sido muito funda. E aí, quando estava muito funda, ela rasgava a página e dizia, tem que refazer. No meu primeiro ano, eu tive de refazer todas as cadernetas dos 4 bimestres. E eu entrei em parafuso. O Jadilson me levou para a casa dele, me apresentou a esposa, os filhos, sentou comigo e disse, vamos fazer juntos. Eu vou lhe ensinar. E eu nunca tive como agradecer o Jadilson por isso. Eu nunca tive como agradecer ao Maurício, da forma que eles merecem. Mas eu acho que a gente pode fazer isso. Vamos fazer juntos. Eu não sei. Então, alguém ensina. Esse processo de aprendizagem, ele é contínuo. Se eu tenho a humildade de pedir ajuda, e se eu tenho a hombridade de ajudar o outro, então a gente cresce enquanto educador. E essas duas palavras, elas têm que caminhar juntas o tempo todo dentro da sala de aula, dentro do chão da escola. O professor ele tem que ter humildade e hombridade o tempo todo. Ele não é estrela, ele ilumina quem vai ser. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Que lindo, sala de palmas. Pois é, caraca, que lindo. O que é que eu vou falar depois do Geraldo, gente? Não tem mais o que falar. Inspiradíssima aqui, lindo, lindo. Obrigado, professor Geraldo, por essa partilha, lindo. Muito mesmo, mas respondendo a professora Divani, acho que o Geraldo já falou tudo, exatamente. Eu sinto essa falta, certo? Compartilhando aqui com vocês. Em alguns momentos eu sinto essa falta de nós estarmos mais conectados, porque às vezes a gente está tão conectado com o nosso aluno, mas a gente nem se encontra na sala dos professores e a gente nem conversa, nem partilha, por isso que tem tanta dificuldade de interdisciplinaridade. Eu falo eu também tenho essa dificuldade, então a gente ainda acolhe muito nossos alunos, né, porque a gente leva, eu levo meus alunos como filhos, a gente acolhe mesmo e vai atrás e vê o que é que ele tem dificuldade, se tiver que repetir 1000 vezes, vai repetir, feliz da vida, mas às vezes a gente não tem o mesmo acolhimento com o nosso colega, né? Então, acho que a palavra de ordem, Lucas e Geraldo, é empatia. Empatia, porque é o que a gente já precisava, e agora, nesse período de pandemia, e o pós, é o que a gente vai precisar ainda mais, né? Como é que está o meu colega de trabalho nesse período para voltar de forma remota? Como é que está meu aluno para voltar de forma remota durante esse período? Então, a gente vai, sim, ter que se colocar muito mais no lugar do outro para poder sentir as dores que ele sente e poder dizer, não, acho que por aqui não vai dar, porque ele não vai aguentar ir por aqui, né? Então, a gente precisa se cobrar, tá todo mundo sendo cobrado, vamos fazer aula remota. Mas e aí? E meu aluno que tá com a avó doente em casa, ou que perdeu um ente querido, ele tá com cabeça mesmo para estudar sobre o conteúdo que eu preciso passar? Então hoje vamos fazer mais uma conversa, uma roda de conversa. Então, gente, o que eu deixo
empatia, né, ser colaborativo com nossos alunos, com os colegas de trabalho, e como o professor Lucas colocou, o professor Geraldo, a gente vai estar aqui para ir construindo junto essa nova forma, esse novo olhar, né, com as metodologias ativas. A gente já tem mais 2 encontros, espero que vocês tenham assinado a lista de frequência, né? Como é, professor? Vai gerar uma certificação, né, bacana. Isso. A gente já tem mais 2 encontros e a gente vai ter mão na massa. Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro e agradecer imensamente ao Augusto pelo convite e destacar essas 2 feras aí que eu aprendi bastante também hoje. Galera, valeu. Valeu, galera. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Obrigada. Até quarta. Até quarta. Tchau. Deixa eu ver aqui. O Augusto deve... Deixa eu ver.